Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer no Lightroom um PB bem dramático com uma pegada low-key. Se você não entendeu o que eu quis dizer, quando eu falo em dramático, estou falando com uma imagem com bastante contraste, porque o contraste ele dá dramaticidade e agressividade para uma imagem. Esse contraste ele pode ser localizado, ou seja, pode ser um contraste só nas sombras, ou um contraste nas altas luzes, ou um contraste geral, ou até mesmo um contraste cromático, um contraste de cor. Mas como eu estou falando numa imagem PB, eu estou falando aí num contraste tonal, ou seja, uma grande diferença entre as áreas mais claras e mais escuras da minha cena. E quando eu falo em low key, eu estou falando de uma imagem em que os tons dela tendem para os mais escuros, em oposição ao que seria um high key, que seria uma imagem em que os tons tendem aí para tonalidades mais claras, em direção ao branco. Então nós vamos fazer um PB com bastante contraste, bastante intensidade, bastante definição e puxado aí para os tons mais escuros. Este tipo de efeito ele funciona muito bem para aquelas imagens em que você quer trazer detalhes, você quer que os detalhes apareçam bem. Mas também é importante para um low key funcionar que o seu motivo, o seu assunto na imagem, seja a área mais clara da sua imagem. Então, no caso, nós vamos trabalhar com retrato. Vocês vão perceber que eu escolhi um retrato em que o elemento mais claro da minha cena é a modelo e o fundo é mais escuro. Isso é necessário para que um low key funcione bem, porque você vai ter aí o seu assunto destacado mais claro contra o fundo mais escuro. E se você gosta de imagens em PB, gosta de trabalhos monocromáticos, eu convido você a visitar o nosso site www.lightroombrasil.com.br e dar uma olhada no Workflow Essenciais para Preto e Branco, que é o pacote de presets e pincéis do Lightroom Brasil para fotos monocromáticas, para foto PB. Lá você vai encontrar muitos presets aí para trabalhar com PBs mais contrastados, menos contrastados, para imagens mais românticas, imagens mais agressivas e tudo que você precisa para uma boa imagem PB. Esta então foi a imagem que eu escolhi para fazer o nosso efeito. Ela é uma imagem, como eu falei, em que a modelo está clara contra um fundo mais escuro, por isso ela vai funcionar bem aí como a nossa imagem em low key. Então eu vou começar fazendo a conversão dela para o preto e branco, clicando aqui em tratamento preto e branco, e eu tenho uma imagem aí que ficou mais sem graça, porque ela ficou bem clarinha e acabou se perdendo um detalhe que eu acho muito importante na foto, que são as sardas da modelo. Eu escolhi esta imagem porque a modelo tinha sardas, e eu acho que essas sardas com esse efeito de dramaticidade vai funcionar bem. Uma coisa que eu vou fazer agora, eu vou salvar esta imagem, esta conversão em PB inicial do Lightroom, como a minha etapa do antes, de modo que quando eu fizer um antes e depois da minha imagem, esta seja a minha referência. E para fazer isto, eu vou vir aqui no histórico, onde eu converti para preto e branco, vou apertar com o botão direito do mouse e vou selecionar copiar configurações da etapa do histórico para o antes. Ou seja, agora sempre que eu fizer um antes e depois, este vai ser o meu momento de referência. Eu vou comparar então com este PB inicial que o Lightroom fez. Eu vou começar o ajuste em preto e branco então, trabalhando as tonalidades da minha cena. Eu quero puxar a minha cena aí em direção ao mais escuro. Eu poderia fazer isso na exposição, mas eu vou optar por fazer isso utilizando os deslizantes aqui de realce, sombras, brancos e pretos, para ter mais controle. Mas como eu já sei que eu quero uma imagem com contraste bastante intenso, antes mesmo de fazer esses ajustes, eu vou na minha curva de tons e vou alterar a curva de pontos para contraste intenso, porque já vai me dar aí, ó, um contraste maior na minha imagem, tá? E é o que eu estou buscando, eu estou buscando um contraste maior. Só que o contraste, ele clareia o que já está claro e escurece o que já está escuro. E neste caso, como a pele da modelo estava clara, você pode perceber aqui no antes e depois que eu perdi ainda mais textura na pele dela. Então eu vou começar a baixar o realce, que é a área responsável aqui pela pele dela, para chegar aí numa tonalidade mais bacana para a pele. Então eu vou começar a descer aqui o realce, ó, e você pode perceber como as sardas estão aparecendo, ou seja, eu estou recuperando esses detalhes da pele e jogando essa área de realce da pele mais para perto aí dos meios tons. Feito isto, eu também vou trabalhar as sombras da minha cena, que vão controlar essas áreas mais no entorno aqui, as áreas mais escuras.
como eu quero dramaticidade, eu também vou escurecer um pouco mais as sombras, né? Sombra tem tudo a ver com dramaticidade, então eu vou escurecê-las, eu quero mais sombras, eu não vou fugir das sombras nessa imagem. Então eu vou trazer aqui, ó, vou escurecer mais um pouco as sombras e aí eu tenho já uma imagem mais dramática. Vê como eu tenho um fundo mais escuro destacando ainda mais a modelo e eu tenho agora, ó, o efeito das sardas dela aparecendo aí ainda melhor, mas a gente ainda vai trabalhar um pouco mais isto. Por último, eu vou escurecer um pouco os pretos também, que eu quero queimar um pouco mais os pretos da minha cena, principalmente aqui no fundo da cena. Então eu vou escurecer um pouco mais os pretos, né? Não demais, também não quero deixar a imagem toda torrada. Eu vou escurecer um pouco mais aqui, e aí o meu fundo vai ficar aí mais escuro. E como eu estou falando em detalhes, como eu estou falando em trazer textura, eu quero trazer esses detalhes do rosto dela, a gente vai trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com claridade, porque a claridade faz exatamente isso, aumenta os volumes da minha cena. Então eu vou pegar a minha claridade e vou aumentar aqui, ó, para trazer mais definição para a pele dela, para esses detalhes do rosto dela, que é o que eu quero aí no meu PB. E para finalizar os ajustes tonais, para ganhar um pouco mais de contraste na minha cena, porque é isso que eu estou buscando, eu vou aumentar um pouco o contraste também. Vou dar um pouco mais de contraste aqui, vou chegar mais ou menos no 20 para ter esse contraste na minha imagem. A gente já pode fazer aqui, ó, um antes e depois para a gente ter uma ideia do quanto a gente já avançou nesse ganho de textura, nesse ganho de dramaticidade na nossa imagem. Um próximo painel em que eu vou mexer é um painel que eu acho muito importante que você ajuste sempre que você trabalha aí com fotos em PB, que é o painel HSL Core PB, que agora nessa versão do Lightroom, na última versão, se chama apenas PB quando você está trabalhando com fotos em preto e branco. Este painel permite que você defina o quanto de luz cada cor vai passar para o PB, é como se fosse um filtro colorido aí que se usava antigamente na fotografia PB. Então eu controlo quanto do vermelho vai passar ou não do PB, vai ser bloqueado ou não, o laranja, o amarelo e por aí vai. Se eu testar o vermelho aqui, ó, eu vou perceber que ele afeta principalmente determinadas áreas do rosto, então eu vou reduzir aqui um pouquinho. O laranja vai afetar muito ali, ó, as áreas do cabelo dela e também a área da pele. Eu vou escurecer aqui mais ou menos na área do 20, 21 aqui, lembrando que esses ajustes não são números mágicos, né? Cada imagem aí vai ter suas necessidades. Vou reduzir os amarelos também um pouquinho e finalmente vou reduzir os verdes, porque os verdes vão afetar aqui, ó, esta área de vegetação que eu tinha no fundo. Então eu vou utilizar o verde para fazer o fundo se esconder um pouco mais. O azul piscina, o azul, o púrpura e o magenta quase não vão afetar essa imagem porque não tem elementos com essas cores. Mesmo assim, eu vou equilibrá-los aqui com os outros ajustes que eu fiz para que caso eu utilize estes ajustes em alguma outra imagem que tenha estas cores, elas fiquem aí melhor equilibradas. Agora eu também quero dar um pouco mais de definição para esse olhar dela. Esse olhar é um elemento importante desta foto, sendo um retrato. Então eu vou dar um zoom aqui, chegar um pouco mais perto, vou aumentar um pouco mais o zoom ainda, e eu vou clarear o olho dela e dar um pouco mais de definição na íris. Então eu vou pegar o meu pincel de ajuste localizado, vou zerar o meu efeito, vou dar um pouquinho de exposição, um 0,25, 0,30 vai estar suficiente, e vou clarear essa área do olho aqui, o branco do olho. Vou criar uma nova máscara. Então, utilizando um pouquinho de exposição para clarear e um pouco de claridade, eu vou aplicar na área da íris aqui para trazer um pouco mais de definição para a íris. Isto vai dar um pouco mais de definição para o olhar da minha modelo. Um efeito que também pode ser interessante aqui, mas daí é uma questão um pouco pessoal, tem quem gosta, tem quem não gosta, seria aplicar um pouco de granulação utilizando o painel efeito. Então eu poderia aplicar um pouco de granulado aqui, que vai me dar essa textura um pouco de foto analógica, foto de filme, e que combina bastante com esse efeito PB mais dramático. Mas daí já entramos num campo aí, né, mais pessoal, tem gente que gosta desse ruído, desta granulação, tem gente que não. E aí nós partiríamos então para os ajustes de nitidez, que aí variam mais de foto para foto e não entram no escopo deste vídeo. Se você quer saber um pouco mais de nitidez, nós temos um vídeo aí no canal que eu também vou deixar marcado na descrição, para você dar uma olhada. Então vamos fazer um antes e depois, ó, o antes, o depois, antes
e depois, e aí você pode ter uma ideia bacana aí, né, do que era a aplicação do PB do Lightroom, né, ou seja, só convertemos para PB, e aqui este efeito que nós aplicamos, esse efeito mais dramático e mais low-key. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, deixem aquele like, se inscrevam no canal e compartilhem com outros fotógrafos, aqueles que gostam de tratamento de imagem, que trabalham com imagens em preto e branco. Tenho certeza que eles vão gostar também. Lembre-se também de visitar o nosso site para conferir o workflow essenciais para preto e branco do Lightroom Brasil. No mais, fica um grande abraço para todos vocês, até breve e vejo vocês em um próximo vídeo.